Olá, segunda-feira, 27 de abril de 2026, o Câmara Repórter, primeira edição, está no ar. E a gente começa com a notícia de que os médicos que atuam na média e alta complexidade da saúde do Rio Grande do Norte iniciaram nesta segunda-feira uma paralisação por atraso nos pagamentos por serviços prestados em unidades de saúde. Hugo Fernandes traz mais informações. Cerca de 120 médicos que atuam no sistema de média e baixa complexidade estão entrando em greve a partir desta segunda-feira e quem vai trazer todas as informações é o doutor Geraldo Ferreira, presidente do CIMED. 120 médicos, doutor, que estão entrando em greve a partir desta segunda, em que hospitais? Olha, a rede complementar ao SUS, tanto a privada quanto a filantrópica, são hospitais importantes, que fazem cirurgia cardíaca, cirurgia vascular, fazem a parte de oncologia, né, uma parte extremamente delicada. E por quê? É importante a população saber. Atrasos inconcebíveis. Os médicos hoje convivem, e já conviviam, em torno de 3 meses de atraso, mas isso está se chegando a 5, 6, 7 meses de atraso e sem perspectiva de pagamento. Então, isso realmente exige uma tomada de posição, o sindicato está acompanhando, não é? Foi uma decisão deles, porque são médicos vinculados ao sistema complementar, mas nós estamos dando o apoio e o suporte, porque entendemos que o governo precisa quitar as suas dívidas. E essas unidades, como é que elas vão funcionar? Olha, normalmente, nesses períodos de suspensão de atendimento, os pacientes que já estão internados ou agendados os procedimentos, no caso a oncologia, não é? Câncer, que é uma coisa muito delicada. Então, os pacientes que estão internados ou que já estão agendados para a cirurgia, esses serão feitos, mas não serão incluídos novos pacientes. Então, é uma situação extremamente dolorosa, extremamente desconfortável para a categoria médica, mas é uma questão de sobrevivência. Existe uma estimativa de retorno desse quadro do efetivo por completo? Olha, o mais impressionante é a falta de disposição para o diálogo, não é? E nós, eu posso até te acrescentar, que nós estamos enfrentando problemas também nas terceirizadas que trabalham na própria rede pública. Hoje, na segunda-feira, por exemplo, inicia-se um movimento no Hospital Valfredo Gugel, para você ter uma ideia, né? A equipe de resposta rápida que trabalha internamente está sem receber desde novembro também. Então, é uma situação que a categoria médica está passando e o que ela exige é apenas um calendário de repasse. Muitas vezes a questão dos atrasos de 2 ou 3 meses, ou até 4 meses, elas já foram absorvidas, mas não há um calendário de repasse. Então, de repente, 4 viram 5, 6, 7 e indefinidamente. Então, pelo que o senhor acaba de informar, não existe ainda uma estimativa de retorno, né, de recomposição do efetivo por completo? Olha, até este momento nós não tivemos contato, né? A Secretaria de Saúde não chamou para uma conversa e isso é uma situação muito delicada, porque a gente sabe que finda comprometendo as expectativas das pessoas. Não custa dizer à população que há um represamento de 47 mil cirurgias no Rio Grande do Norte. E essas cirurgias, elas precisam ser realizadas, são pessoas que estão sofrendo. E às custas de situação como essa, onde não há o pagamento aos profissionais, quando há uma paralisação, infelizmente, os 47 mil vão virar 50 ou mais, não é? Um passageiro de um cruzeiro morreu após desembarque de emergência no Porto de Natal. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Natal informou que o paciente, natural das Ilhas Maurício, deu entrada na UPA da Cidade da Esperança, já em estado grave e entubado. Segundo a pasta, ele apresentava sintomas sugestivos de edema pulmonar e teve o quadro agravado, evoluindo para óbito. A Secretaria também destacou que foram realizados exames para Covid-19, hepatites e infecções sexualmente transmissíveis, todos com resultado negativo. O paciente era passageiro de um navio de cruzeiro que seguia para a Europa e passava pela costa de Natal, quando precisou ser retirado com apoio da equipe de resgate. O corpo foi encaminhado ao serviço de verificação de óbito, onde a causa da morte será investigada. Outra passageira, uma idosa de 80 anos, também precisou de atendimento após uma queda a bordo. A família decidiu levá-la para Recife, onde ela segue em avaliação médica.
O governo do estado do Rio Grande do Norte prorrogou até a próxima quarta-feira, dia 30 de abril, as inscrições para o concurso público unificado do Rio Grande do Norte. Ao todo, são 175 vagas para Ceasa, Detran e IPERN, além de cadastro de reserva. Os candidatos ganharam mais tempo para garantir a participação no concurso unificado do estado. O prazo de inscrição foi estendido para até o dia 30 de abril e as provas estão mantidas para o dia 31 de maio, com aplicação em Natal, Mossoró e Caicó. As oportunidades são para cargos de nível médio e superior em diferentes áreas da administração pública estadual. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site da banca organizadora www.avalia.org.br/concursos. As vagas estão distribuídas entre Ceasa, Detran e IPERN, com oportunidades em áreas administrativas, técnicas e especializadas. Confira agora a divisão dos cargos e o número de vagas ofertadas. Na Ceasa, o concurso oferece 5 vagas para técnico em abastecimento. No Detran, para nível médio, são 46 vagas para administração, 2 para técnico em edificações, 3 para eletricista programador e 5 para inspeção veicular. Já entre os cargos de nível superior no Detran, são 2 vagas para administração, 1 para banco de dados, 2 para administração de redes, 1 para análise de sistemas, 1 para arquitetura, 2 para contabilidade e 8 para direito. Ainda há 1 vaga para economia, 1 para engenharia civil, 1 para engenharia elétrica, 2 para estatística, 1 para pedagogia do trânsito e 1 para psicologia do trânsito. No IPERN são 45 vagas para agente administrativo previdenciário e mais 45 para assistente técnico previdenciário. Com a prorrogação do prazo, os candidatos ganham mais uma chance para garantir participação no certame. A orientação é ficar atento ao edital disponível no Diário Oficial e aos prazos para não perder a oportunidade. As inscrições para vagas remanescentes do FIES 2026 seguem abertas até 29 de abril. A repórter Tarsila Costa traz os detalhes. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo das vagas remanescentes do FIES, referentes ao primeiro semestre de 2026. O prazo segue até o dia 29 de abril e a inscrição gratuita deve ser realizada por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do MEC. O edital com as regras do processo seletivo foi publicado no último dia 6 de abril. O resultado está previsto para ser divulgado em 7 de maio e entre os dias 8 e 11 de maio, os candidatos pré-selecionados deverão validar as informações diretamente na instituição de ensino superior escolhida, com a entrega da documentação exigida, que pode ser feita de forma presencial ou digital. O processo seletivo conta com chamada única e lista de espera, que tem convocação prevista para o período de 15 a 29 de maio. Para participar, os candidatos devem atender aos seguintes critérios: participação em uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, a partir de 2010. Média aritmética das notas nas 5 provas igual ou superior a 450 pontos. Nota na redação superior a 0 e renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos, além de condições de atingir a frequência mínima exigida para o primeiro semestre de 2026 no curso escolhido, que é de 70% de presença. A classificação será feita em ordem decrescente das notas do Enem, com prioridade para candidatos que não concluíram o ensino superior ou não foram beneficiados anteriormente pelo financiamento. Não é permitida a concessão de novo financiamento a candidatos com débitos pendentes no FIES ou no Programa de Crédito Educacional ou que ainda estejam em período de utilização do benefício. O edital reserva 50% das vagas para o FIES Social, uma modalidade lançada em 2024 voltada a estudantes em situação de maior vulnerabilidade. Para concorrer, é necessário ter inscrição ativa no CAD único e renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo. O FIES Social permite financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pela instituição de ensino superior. Também há reservas de vagas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, de acordo com a proporção desses grupos em cada estado. A política é aplicada tanto no FIES quanto no FIES Social. Um levantamento realizado pela Nexus Pesquisa e Inteligência e divulgado pelo TSE revelou que a chamada geração prateada de pessoas 60 a mais aptas a votar cresceu 5 vezes mais do que o eleitorado geral nos últimos 16 anos.
Com 75 anos de idade recém-completados, seu Biratã nunca deixou de votar. O ato de cidadania é exercido desde os 18 anos. Essa é a única maneira que você tem, você tirar aquela pessoa que não está sendo útil ao país, entendeu? Não está sendo útil ao seu estado, ao seu município, então essa é a hora de você tira como? Com seu voto, certo? Conversa com as pessoas inteligentes, olha, não, esse pessoal é mais capacitado, vamos tentar eleger essa pessoa. Não induzo ninguém, meu voto é um voto consciente. Um estudo divulgado recentemente pelo TSE revelou que no período de 2010 até março deste ano, o número de eleitores mais 60 aumentou em 74%, saltando de 20,8 milhões para 36,2 milhões de eleitores. Hoje em dia tem mais maturidade, né? 30 anos, 20 anos, não pensa não, a gente pensa melhor. A gente quer o melhor para os nossos filhos. A gente tem experiência de vida, né? A gente vê tanta coisa, né? A juventude de hoje, ó, mal nasceram, que experiência que eles têm, tadinhos? Não viram nada do país, né? Primeiro é cumprir a cidadania, né? E segundo, hoje em dia a gente vai aposentar, tem que estar em dias com a justiça eleitoral. Eu acredito que é uma coisa que a gente tem que sustentar, né? De acordo com o levantamento, o eleitorado 60+ representa 23,2% dos votantes. A pesquisa sugere que em um cenário de polarização aguda, como ocorreu em 2022, obter o voto da população 60+ pode ser estratégico. O estudo também revelou que a abstenção dos maiores de 60 anos apresentou queda de 37,1% em 2014 para 34,5% em 2022. Os eleitores com mais de 70 anos não são obrigados a votar. Voto mais não. Por quê? Até por falar a verdade é bom, até porque nós não temos um governo para fazer algo por a gente, não. Assim, deixa para lá. Tá vivo, não vai à praia, não vai dançar, não vai, então vai votar também. É um voto que talvez tenha mais significado do que de um menino de 16 anos. É, porque o menino não sabe quem vai votar. Ele vota quem oferecer a ele alguma coisa, ou até pela risada, até pela boniteza de alguém. E a gente não, a gente vota consciente. Veja no próximo bloco, médicos alertam para os riscos da hipertensão arterial para a saúde. Além da medicação, os hábitos de vida são essenciais para o controle da doença. E veja também, após inundação da sede do Bazar Reformar, ONG precisa de ajuda para manter atividades previstas para esse ano. Não saia daí, o Câmara Repórter, primeira edição, volta já. Quando uma família recebe um diagnóstico, não é só uma pessoa que passa por mudanças. É a casa inteira, é a rotina, é o coração. O autismo não escolhe classe social. Ele está em todas as camadas da nossa cidade. E toda a família sente. Por isso, neste Abril Azul, nós escolhemos olhar para quem caminha do nosso lado. Afinal, a nossa história só é completa quando é escrita juntos. Vamos abraçar o autismo. Vamos abraçar as famílias. Vamos abraçar a cidade. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade. Câmara Repórter, primeira edição, está de volta e agora vamos falar sobre saúde. No domingo, 26 de abril, foi comemorado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. A data foca na conscientização, diagnóstico precoce e prevenção da pressão alta, que afeta quase 28% da população adulta brasileira, sendo uma doença silenciosa e fator de risco para AVC e infarto. A aposentada Sebastiana Santos de Araújo, de 68 anos, está internada após sofrer um infarte. Ela convivia com o diagnóstico de hipertensão arterial há pelo menos 5 anos, mas não estava tomando a medicação corretamente e nem passou por uma mudança de hábitos. Tirava a pressão estava boa. Aí quando foi agora, pouca, a pressão desandou. Ficou alta. Ficou alta, ficou alta, ficou alta. Aí eu não posso mais dizer porque ela ficou assim. A senhora estava tomando a medicação direitinho?
Tava mal. Depois do susto, a idosa se comprometeu a fazer o tratamento correto, tanto para a pressão alta quanto para a diabetes, bem como adotar hábitos mais saudáveis. A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para AVC, infarte, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca. Também é responsável por cerca de 300 mil mortes por ano no Brasil. O ideal é ter pressão abaixo de 12/8 mesmo. Né? Esse é o ideal. Existe um intervalo aí 12 até 13 e existe um intervalo de 8 a 8,5 na diastólica, que é chamado a pré-hipertensão, ou quais atividades, quais atitudes que a gente tem que tomar antes mesmo de iniciarmos as medicações. Popularmente conhecida como pressão alta, a hipertensão arterial é uma doença crônica, que em 90% dos casos é herdada dos pais. Porém, há diversos outros fatores de risco. Existem fatores que contribuem para a hipertensão arterial. Né? Então, por exemplo, a obesidade, né? Aquilo que você faz com você, uma alimentação, o sono ruim, o estresse excessivo. Então, são fatores que fazem com que você possa ter a hipertensão arterial. Existe também o genético, mas hoje os maiores fatores são esses, inclusive de uso de substâncias que nós já contraindicamos na cardiologia, na medicina de modo geral, tais como o uso de anabolizantes, essas medicações, que não são medicações, essas drogas são usadas especialmente para a pessoa ficar bem fisicamente. Então, elas também cursam com hipertensão arterial, que é um dano importante para o indivíduo. O médico cardiologista Itamar Medeiros destaca para a importância do tratamento com medicamentos vir associado a hábitos de vida mais saudáveis. Ele também alerta que a aferição de pressão também deve ser feita nos atendimentos médicos de crianças e adolescentes. Isso tem que ser feito desde a infância, não é uma atitude que deve ser tomada apenas quando ficar adulto. Não, isso já desde os pediatras, quem lida com adolescência, tem que já aferir a pressão. Né? E o primeiro passo, o primeiro step, né, o primeiro passo no tratamento sempre é a mudança no estilo de vida. Então, se o indivíduo for obeso, obesidade tem uma relação muito grande com hipertensão. Né? E é o mal do mundo hoje, né? Então, alimentação, atividade física, isso sempre faz parte do primeiro passo do tratamento da hipertensão arterial. Logicamente, isso varia, isso não é uma receita de bolo, varia do cenário, do indivíduo aos quais está na sua frente. Então, não fumar, a bebida, o álcool, não é recomendado, é zero álcool. Né? O controle do sono adequado, o controle do seu peso é extremamente importante, a sua alimentação, a quantidade de álcool que você bebe, não usar droga nenhuma, zero, nenhuma delas é benéfica. Itamar Medeiros reforça que o envelhecimento também é um fator de risco e que a hipertensão arterial é mais predominante nas mulheres pós-menopausa. Com a idade, há aumento da prevalência da hipertensão arterial, os vasos vão ficando mais rígidos entre homens e mulheres também. Mas quando a mulher é hipertensa, associada a outros fatores de risco, geralmente, quando tem a doença no coração, a doença coronária, ela é mais grave do que no homem. Então, as mulheres têm que ter muita atenção. É um mito, né? Que as mulheres parece só falecem de mama e a parte ginecológica. Lógico que continua a se cuidar, obviamente, ninguém está dizendo o contrário. Mas 40% das mulheres vão para Papai do Céu por conta das doenças cardiovasculares. E um dos principais fatores de risco é a hipertensão. E agora vamos às notícias do esporte. O comentarista Pedro Neto traz as novidades do final de semana nas séries A e D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Muito boa tarde, Juliana. Muito boa tarde a você que está aqui conosco no Jornal da Câmara. Olha só, Juliana, final de semana tivemos muitos jogos pelas séries A, B, C e D. Vamos para a série D, que é o que interessa para nós, porque a série D nós temos os nossos 3 representantes. ABC, América e Laguna. No sábado, o ABC venceu o Souza, lá na Paraíba, por 1-0. O ABC perdeu vários gols, mas o Souza também perdeu. Foi um jogo muito aberto. Se tivesse saído 3-3, 4-4, nada de errado. Mas o mais importante de tudo é que o ABC conquistou os 3 pontos. Com essa vitória, o ABC assumiu a liderança da competição. Já ontem,
tivemos no estádio Frasqueirão o América vencendo a equipe do Laguna. Foi um dos piores jogos esse ano em todas as competições. Série D, Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, um jogo horroroso, onde as duas equipes não se encontraram. O América achou um gol aos 47 do segundo tempo. Menos mal, para o América essa vitória foi muito importante. Por quê? Porque deu ao América a vice-liderança da competição. O ABC é o líder, o América é o vice-líder. E o Laguna, que perdeu, é o lanterna da competição com apenas 1 ponto ganho. Na próxima rodada, teremos ABC e América novamente em ação e quem sabe aí buscando se manterem na liderança e vice-liderança respectivamente. Agora tem um detalhe. Antes disso, Juliano, no meio de semana, teremos jogos pela Copa do Nordeste. Partida importantíssima para a ABC e para a América. Para o ABC, joga contra o Ferroviário aqui no estádio Frasqueirão, quarta-feira, 21h30. Se o ABC vence, o ABC continua na primeira colocação do seu grupo e chega à próxima fase da competição jogando a partida dentro de casa, porque na próxima fase é apenas uma partida. Já o América tem que vencer o Sport na Ilha do Retiro e torcer por outros resultados. Quer dizer, para o América é bem difícil. Para o ABC é muito importante também por conta do valor, R$1.200.000. Então, é óbvio que ABC e América vão querer muito essas respectivas vitórias na quarta-feira pela Copa do Nordeste. Série A do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida nenhuma, o jogo que mais chamou a atenção foi a vitória do Flamengo ontem, 4-0 sobre o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV. O Corinthians se recuperou dentro da competição e venceu o Vasco da Gama por 1-0. Hoje, terminasse hoje a Série A, Santos, Chapecoense, Mirassol e Remo seriam as 4 equipes que cairiam para a Série B. Já o Palmeiras seria o campeão, tem 32 pontos. Flamengo, vice-líder com 26. Tá bom, Juliana? Muito obrigado, uma ótima tarde e até uma próxima vez. Moradores da Zona Norte de Natal e bairros de São Gonçalo do Amarante devem se preparar para uma interrupção no abastecimento de água na próxima terça-feira. A parada programada começa às 7 horas da manhã para serviços de manutenção da estação de tratamento de água de Extremóis. A suspensão do abastecimento será necessária para a manutenção dos filtros e higienização de reservatórios da estação de tratamento de água de Extremóis. Segundo a CAERN, todos os bairros da Zona Norte de Natal serão afetados, além das localidades de Amarante, Jardim Lola, Olho d'Água dos Carrilhos e o conjunto Nova Zelândia, em São Gonçalo do Amarante. A previsão é que os serviços sejam concluídos até às 8 da noite da terça-feira, quando o sistema será religado gradualmente. Mesmo assim, a normalização do fornecimento deve ocorrer de forma progressiva e pode levar até 72 horas. A orientação da CAERN é que os moradores das áreas afetadas façam uso consciente da água reservada e evitem desperdícios durante o período de interrupção. As chuvas do último final de semana deixaram a sede do Bazar Reforamar completamente inundada. Vários itens submersos e inutilizados. Diante desse cenário, a fundadora da ONG fez um apelo à população para conseguir reorganizar o espaço e manter as atividades previstas para este ano. O bazar da ONG Reforamar, localizado no bairro Parque das Colinas, em Natal, foi inundado pelas chuvas registradas na última sexta-feira, 24, o que resultou na perda de vários itens, como móveis, eletrodomésticos e objetos que seriam vendidos para financiar reformas sociais. A organização, fundada em 2018 pela engenheira civil Fernanda Silmara, nasceu com o sonho de promover dignidade às pessoas através de reformas em lares. A ONG conta com o trabalho voluntário de profissionais de diversas áreas que contribuem para a realização de cada ação com o propósito de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social a realizar o sonho de ter uma moradia digna. O que começou como um projeto informal de reformas de lares, rapidamente ganhou força e se expandiu, ganhando notoriedade e reunindo voluntários em torno de um propósito comum: transformar vidas através de reformas de casas e organizações da sociedade civil em situação de vulnerabilidade social. O trabalho da organização já beneficiou dezenas de famílias e instituições. Entre os prejuízos do alagamento está a perda de produtos destinados a famílias em situação de vulnerabilidade e objetos já comercializados, cujo valor seria revertido para obras sociais. Diante dos danos, a ONG iniciou uma campanha emergencial para arrecadar recursos e retomar as atividades previstas. As contribuições podem ser feitas por meio do site oficial e via Pix.
Gente, infelizmente hoje a gente vem com uma notícia muito ruim. Nas chuvas de ontem, né, que foram chuvas muito fortes, o bazar ficou totalmente quase submerso. E nisso a gente perdeu muitos itens, tanto itens que iam para casa das famílias, quanto itens que a gente já tinha vendido. E esse valor ia para as nossas reformas, a gente vai ter que devolver. Então a gente está precisando muito da ajuda de todo mundo. Como vocês podem ver, ficou uma situação muito triste, principalmente para a gente, porque é o bazar que nos ajuda a fazer essas reformas, a ter ali um financeiro para estar conseguindo fazer nossas reformas, nossas sociais, nossas ações. Então, tá um momento muito triste para a gente está precisando de ajuda de todos. Então, quem puder divulgar, quem puder chamar as pessoas para estar ajudando, tanto a gente organizar, quanto a gente conseguir também preencher a nossa vaquinha para estar conseguindo fazer as ações desse ano. É muito importante a ajuda de todos. Vocês podem estar ajudando, vindo como voluntário, doando novos itens, doando para a nossa vaquinha ou doando no Pix, que é o nosso número também, que é por lá que você entra em contato, o 849-8820-2018. Então, por lá você consegue tanto entrar em contato com a gente, quanto fazendo um Pix de qualquer valor. É muito importante a ajuda de vocês. A gente está precisando muito de vocês. E para quem ainda não conhece o trabalho da ONG Reforamar, a gente reprisa agora uma reportagem que produzimos no ano passado para o quadro Fazer o Bem. Dona Rosa só agradece a cada dia a casa simples, mas com tudo que é necessário para viver com dignidade. Tudo dessa casa eu gosto, acho bom. Por exemplo, dá um exemplo aí do que a senhora gosta de fazer aqui nessa casa. Varrer, passar o pano, limpar, fazer tudo que precisa. E o que a senhora mais achou bonito nessa reforma? Serviço da casa. Por que ela é bonita? Achei boa, bem feito, serviço. Achei bom. Há 3 anos, paredes e o teto da casa onde a idosa morava, no bairro Cidade da Esperança, desabou enquanto ela dormia. O que ocorreu após dias de chuvas intensas e também pela estrutura frágil do imóvel. Felizmente, ela não se machucou, mas não teria nenhuma condição de reconstruir a casa, o que mobilizou os vizinhos, e a história ganhou repercussão em jornais da cidade e chegou até os voluntários da ONG Reforamar. Além de reconstruir o que havia desabado, o trabalho da ONG focou em transformar realmente o lugar onde Dona Rosa vivia em um lar. O que era um único vão se transformou em uma casa, com sala, cozinha, quarto e banheiro, e também com todos os móveis que ela precisaria para uma rotina confortável. A casa da Dona Rosa já não prestava, né? Praticamente era só o terreno, porque as casas eram 3 vãos. Um vão já tinha caído, só tinha 2. Ela só utilizava um, que era onde ela dormia. E fora isso, ela não tinha banheiro, não tinha nada. Só tinha mesmo a água encanada, nem energia não tinha, nem nada. Era muito deteriorada a casa, não prestava para nada. E hoje vocês ficam com o coração tranquilo dela estar com conforto, com segurança? Hoje ela mora num palacete, numa mansão. Porque para a vista do que ela passava e morava, essa casa aqui veio como um brinde para ela, graças a Deus. Graças a Deus e a ONG que entrou em serviço e construiu ela. Desde 2018, mais de 55 famílias viveram histórias parecidas. Tiveram esse apoio da ONG Reforamar para viver de forma mais digna, com mais conforto e segurança. O trabalho, que começou apenas com um grupo de amigos como voluntários e com doações de pessoas conhecidas, hoje é um trabalho permanente de reforma de casas de famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social, com apoio de empresas parceiras e também com projetos de captação de recursos para as obras. A Reforamar surgiu, da minha história de vida. Eu morava numa casa de taipa, tijolo branco, e eu sentia muita vergonha do meu lar. O meu tio viu
e se voluntariou para estar reformando com a bolsa de estudo que eu tinha. Eu comprava os materiais e ele reformava. Então, para mim, foi uma grande transformação de vida, né? Eu cheguei em casa, estava aquele piso novinho, sem goteira, e eu digo que por ter aquele lar digno, eu me formei. Eu fui a primeira da família a me formar, eu sou engenheira civil hoje por ter tido um lar digno. Então, eu quis multiplicar isso. Então, chamei amigos e a gente fundou a Reforamar, que hoje, né, já fez mais de 55 reformas. O desejo de transformar vidas por meio do acesso a habitações dignas veio de experiências vividas pela própria fundadora da ONG. Para mim, trouxe toda uma transformação de vida, porque eu morava ali na favela da Guarita e para mim eu ia me formar no ensino médio e ia trabalhar lá no Alecrim. E depois que eu fui, né, vendo que eu pude melhorar de vida, a minha casa melhorou, eu vi também que o meu futuro poderia ser melhorado. Então, eu comecei a almejar uma faculdade, consegui passar na faculdade. Na minha casa, eu consegui um lugarzinho para estudar, porque antes, quando eu era pequena, quando chovia, a gente tinha que dormir no chão, porque tinha goteira em cima da cama, a gente botava balde em cima da cama e dormia no chão. Então, assim, não tinha espaço para você almejar novas coisas, para você pensar ali num crescimento. Você tinha que pensar na emergência, de botar a goteira, de comprar alimento. E depois que eu fui tendo um lar digno, eu vi que também, assim como a minha casa foi transformada, eu poderia ter uma vida melhor. A meta da ONG em 2025 é fazer a reforma da residência de 20 famílias. 10 já foram selecionadas e 10 ainda estão sendo buscadas. As indicações de lares para reformas podem ser feitas por meio do site da ONG no endereço reforamar.org.br. União que faz a força e melhora vidas. Hoje a Reforamar faz eventos beneficentes para arrecadar recurso. As pessoas que estão vendo pode ser doadora mensal, cadastrando cartão de crédito, doando o Pix a partir de R$10. Pode também ir nas nossas redes sociais divulgar, que ajuda muito. Alguma pessoa vai ver e vai poder ajudar. A gente é utilidade pública municipal e estadual, então pode estar recebendo emendas. A gente também se inscreve em editais. Então a gente vê diversas formas de estar captando recurso. E a gente montou 2 negócios de impacto, que é o Reforamar Bazar, que tem tudo para casa de construção e decoração. Então, se tem algo em casa que não utiliza, a gente recebe. O que não vai para a ação, a gente vende aqui no Bazar e esse dinheiro vai para estar pagando os custos das ações. E o Reforamar Capacita, que capacita pessoas para a área da construção civil, ensinando elétrica, hidráulica, pintura, reboco. Então, tudo a gente ensina aqui na nossa sede. Então, tem diversas maneiras mesmo de você se juntar a essa causa e transformar vidas. E o Câmara Repórter, primeira edição de hoje, fica por aqui. Você confere mais notícias logo mais à noite no Câmara Repórter, segunda edição, ou agora mesmo no nosso portal, câmaramunicipaldinatal.com.br. Até amanhã.